E aí, galerinha do sexto ano, mais uma vez, é um grande prazer aqui estar com vocês para passar esse conteúdo tão legal sobre células. Só que hoje, sobre células, nós iremos estudar a organização das células. Como é que os seres vivos eles vão ser organizados? Como é que tudo começou? Bom, falando da organização dos seres vivos, primeiro a gente tem que falar do átomo. O átomo, ele é o início de tudo. O átomo, na realidade, ele vai ser composto de algumas partículas. Partículas que são negativas, partículas que são positivas, partículas que são neutras. E daí a gente tem uma estrutura sobre o átomo. No átomo, você vai perceber que a gente existe um núcleo e dentro desse núcleo existe uma eletrosfera. Você pode observar nessa imagem, né, que os elétrons, que é a parte negativa do átomo, eles estão nas órbitas. E dentro do núcleo você pode encontrar os prótons, que é a parte positiva, e os nêutrons, que é a parte neutra. Bom, se a gente está falando de organização, a gente vai falar de junção, a gente vai falar de formação, a gente vai falar de conjuntos. Então, quando você reúne um conjunto de átomos, você vai formar moléculas. E essas moléculas, elas podem ser o quê? Né? Vamos falar da água, a molécula da água. A molécula da água, ela tem lá, a gente tem que lembrar da tabela periódica, dos elementos que existem na tabela periódica, que é hidrogênio, oxigênio e tantos outros elementos. Mas a molécula da água, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Como você pode ver nessa imagem, dá para ver a estrutura molecular da água. Bom, se falando dessa composição e dessa junção, a gente também fala sobre a formação, né, dessas substâncias que irão formar células. As substâncias, elas podem ser formadas de várias coisas, né? A gente tem substâncias que são inorgânicas, substâncias que são orgânicas. Quando se fala de substâncias inorgânicas, a gente pode se falar do prego, você pode falar do ouro, você pode falar do carvão, você pode falar do mercúrio. Todas essas substâncias que eu acabei de falar, elas são substâncias inorgânicas. Mas quando se trata de células, são substâncias orgânicas. E uma das células que você pode ver que está sendo formado é um axônio. Veja como esse axônio é lindo, a formação dele. Por quê? Cada célula ela tem uma formação diferente, ela tem um formato diferente, por causa de sua estrutura molecular. E agora a gente vai falar um pouco sobre a composição química das células. Quando aí já vem química, mas professor, a gente está no sexto ano e o que é química? Por que você está falando de química? Química, na realidade, ela faz parte das ciências. As ciências, né, que são ciências da natureza, quando você chega no ensino médio, ela vai ser fragmentada em biologia, química e física. E se trata de ciências. Só que aí, para se falar de química, a gente vai falar sobre as moléculas orgânicas. Eu não disse para vocês que o conjunto das células, elas formam as moléculas? Então, as moléculas orgânicas, elas vão passar por uma associação, né? Uma associação maiores. E daí ela tem uma composição. E o que é uma composição? Do que ela é formada. Então, a célula pode ser formada por carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Bom, vamos falar sobre os carboidratos? O carboidrato, na realidade, ele se trata de um macronutriente que é formado fundamentalmente por moléculas de carbono. Lembrando, mais uma vez, de elemento químico. Ela é formada de molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa imagem que vocês podem observar, a gente tem aí a formação molecular do que a gente chama do dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é formado por uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Lipídios. O que são lipídios? Os lipídios, na verdade, são compostos com estrutura molecular bem variada, apresentando aí diversas funções orgânicas.
reserva energética, fonte de energia para animais hibernantes. Vocês sabem o que são animais hibernantes? Lembra ali daquele urso polar que ele passa o tempo, no inverno, que ele acumula gordura e vai passar o tempo dormindo? Pronto, esse é um tipo de reserva. Os lipídios também vão servir como um isolante térmico, no caso dos mamíferos, e além de colaborar na composição da membrana plasmática das células, os fosfolipídios. Nessa imagem que vocês podem ver, a gente tem aí os fosfolipídios formando a bicamada da membrana celular, onde a gente tem o glicolipídio, a glicoproteína, o fosfolipídio e outras estruturas também que fazem parte da célula e parte da organização dos seres vivos. E agora vamos ver um pouco sobre proteínas. As proteínas, na realidade, são compostos orgânicos abundantes em todos os organismos. E, de acordo com alguns autores, em animais superiores, essas macromoléculas constituem aproximadamente 50% do peso seco dos seus tecidos. As proteínas estão presentes em praticamente todas as estruturas celulares e sendo ainda responsável pela constituição de anticorpos e hormônios, por exemplo. Aí você vai me perguntar, professor, o que são anticorpos? São células de defesa do nosso corpo. Quando você está doentinho, tem aquela célula que vai defender o teu corpo contra aquela doença e colocar para fora tudo que há de ruim. E daí a gente vê uma imagem sobre essa questão da proteína. Só que essa proteína que vocês estão vendo nessa imagem daí é uma proteína que está sendo mostrada na membrana plasmática. Por quê? Ela tem uma função que a gente chama de transporte. E é um transporte facilitador. Porque a membrana plasmática, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Só que aí tem estruturas que vão entrar facilmente e tem outras estruturas que não entram tão facilmente. Então, por isso que as proteínas, elas vão gastar uma certa energia, certo? Que a gente chama essas proteínas de carregadoras, e aos poucos elas vão puxando para dentro esse material que está no exterior da célula para o interior da célula. E agora a gente vai para um nome bem complicadozinho, ácidos nucleicos. Ácidos. O que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, eles podem ser definidos como polímeros. São macromoléculas que são formadas a partir de unidades que são bem menores. São compostos por moléculas que são conhecidas como nucleotídeos. Presta bem atenção nessa palavra, nucleotídeos. Os dois ácidos nucleicos existentes são o ácido desoxirribonucleico, que é conhecido como DNA. Quando eu falo de DNA, toda vez eu me lembro de Ratinho, do teste de paternidade. Eu acho massa aquele programa. E tem o ácido ribonucleico, que é o RNA. Eles são responsáveis por codificar e traduzir as informações que determinam a síntese de várias proteínas encontradas nos seres vivos. Só que cada um vai ter a sua função. E qual é a função dos ácidos nucleicos? Os ácidos que são nucleicos, na realidade, são moléculas bem complexas. São responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas. Informações genéticas. O que é informação genética? Gente, informação genética é o que vem do seu ancestral, é o que vem do seu pai, é o que vem da sua mãe, do seu avô. Então, essas informações genéticas, bem como garantir a sua tradução, as características dela, e seu armazenamento e transmissão dessas informações, eles são garantidos por meio do DNA. A tradução, por sua vez, ela é um papel do RNA. E nada mais é do que a síntese de proteínas. Danado, o que é síntese? Vamos explicar o que é síntese. Síntese é produção.
Toda vez que você escutar essa palavra síntese, é porque algo está sendo produzido. E na realidade, o RNA nada mais do que a síntese, a produção dessa proteína, a qual ela vai ser orientada pelas informações genéticas, essas que são fornecidas no núcleo do DNA. Algumas moléculas de RNA também apresentam capacidade enzimática, sendo conhecida como ribossimas ou ribossomos. E daí, gente, veja só esse material, essa imagem falando sobre o DNA. O DNA, ele é o ácido nucleico que é responsável por armazenar as informações hereditárias. De novo, o que é informação hereditária? Informação hereditária são as informações que vão vir do seu pai, da sua mãe, da sua avó, ou seja, cor da pele, cor dos olhos. Então, essas informações genéticas nessa molécula estão organizadas em unidades que são chamadas de genes, os quais são herdáveis. Então, no DNA, a gente encontra o que a gente chama de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, lógico que ela vai ter nome. A gente tem a adenina, a timina, a citosina e a guanina, quando se trata do DNA. Então, vamos continuar sobre a questão da composição dos ácidos nucleicos, só que agora iremos falar sobre o RNA. Então, nessa imagem que você pode ver, né, o RNA ele também é um ácido nucleico, só que ele é relacionado com a síntese de proteína. Lembrando de novo, viu? Síntese é proteína, síntese é produção. Toda vez que se fala de síntese, nós estamos falando de produção. E, além disso, algumas moléculas de RNA, elas apresentam uma função catalítica, ou seja, sendo denominada de ribossomos. Então, o RNA ele vai ser constituído de adenina, guanina, citosina e uracila. Qual será a diferença, né, de RNA e DNA? O que é que tem dentro do DNA? O que é que tem dentro do RNA? A diferença é que no RNA a gente encontra a uracila, que não existe no DNA. Vamos falar sobre a célula, tá? Então, como eu estou falando sobre a organização de um ser vivo, e nada melhor do que falar sobre a organização do nosso corpo, né? A união dos átomos, eles vão formar a união de moléculas. Essa união de moléculas forma a união, né, vai formar, na realidade, células. As células, na realidade, ela vai ser uma estrutura básica, né? E sua classificação ela é bem comum. Então, é como dizer que uma célula ela vai ser composta por 3 partes básicas, que é membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essa informação, no entanto, é incorreta quando analisamos alguns tipos de células. Todas as células elas vão possuir uma membrana plasmática e citoplasmas, mas o núcleo ele vai ser uma estrutura que vai estar ausente em algumas células. E quais são essas células? Que células será que o núcleo ele vai estar ausente? Umas células que são chamadas de procariontes. Então, quando a gente fala de célula, a gente tem que lembrar que vai existir célula procarionte, eucarionte e vai ter aqueles organismos que são acelulares. Então, nesse tipo de célula, o material genético ele está disperso no citoplasma. Assim sendo, analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-las, como eu estava dizendo para vocês, em procarionte e eucarionte. Bom, as procariontes, na realidade, vão ser aquelas células que não têm um núcleo definido, né? O seu núcleo ele vai estar disperso ali no citoplasma e vai faltar algumas organelas ou organoides. Já quando se fala da célula que é eucarionte, o núcleo ele vai ser envolvido por uma membrana plasmática. Já a célula, né, que vai estar delimitada pelo envoltório nuclear, portanto, ela vai proteger o material genético dessa célula. Então,
as células, dando uma definição geral, né? No caso das células que são procariontes, ela vem do latim pro, primeiro. Por que primeiro? Porque foi primeiro, elas foram as primeiras, são as células mais simples. E cário é o núcleo, que pode ser definidas como, assim, definidas a grosso modo, como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Porque quando se trata da eucarionte, a célula vai estar sendo, sim, delimitada por esse envoltório nuclear, que é uma membrana, né? Isso quer dizer que o seu material genético da procarionte, ele vai estar disperso no citoplasma. E daí a gente tem as principais características de uma célula procarionte. A principal característica de uma célula procarionte, na realidade, é a ausência desse núcleo que ele está delimitado. Nessas células vai se observar apenas um local, que a gente chama de nucleoide. E nesse local vai conter o DNA, né? A gente tem contendo o DNA, que a gente pode chamar o DNA circular, que é um DNA cromossômico, ele não é associado a proteínas, e pode existir ainda pequenas moléculas de DNA que elas vão estar o quê? Livres no citoplasma, conhecida como plasmídeos, que eles são circulares, né? Que são capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Então, olha que linda essa imagem aí da célula procarionte, né? Que é uma célula de uma bactéria. Você pode observar que o nucleotóide, que ele é o DNA, ele tem ali, ó, todo o seu material genético que está espalhado pela célula. E esses pontinhos verdes que você pode estar vendo, esses pontinhos verdes são os ribossomos, né? Na célula procarionte você vai encontrar tanto parede celular e vai encontrar também a membrana plasmática. Na célula eucarionte, que nós iremos ver nas próximas imagens, vocês vão observar que na célula animal só vai possuir a membrana plasmática. E na célula vegetal eu tenho a membrana plasmática e eu também tenho a parede celular. Então, na célula procarionte você encontra os dois. Você encontra a parede celular e você encontra também a membrana plasmática. E daí, na célula procarionte, que ela é do reino Monera, que faz parte aí das bactérias, a gente tem aí o pilus e tem esse flagelo. Esse flagelo ele é formado através da membrana plasmática. Olha só que legal agora, a célula eucariótica animal. Vejam que imagem legal. Vejam que essa estrutura ela é bem mais complexa quando se trata de uma célula procarionte. A gente vê que ela já possui aí uma membrana plasmática, a gente vê que ela possui um citoplasma, percebemos que ela possui um núcleo, porque quando se trata de célula, vai ter 3 unidades básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do citoplasma, que na realidade ele vai ser constituído praticamente de água, você pode encontrar o que a gente chama de organoides ou organelas. Dentro desses organoides, que cada organoide vai ter uma função, você vai ver mitocôndria, vacúolo, citoplasma, lisossoma, o ribossomo, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. E temos agora a célula eucarionte vegetal, né? Quando se fala de célula eucarionte animal, na imagem que a gente viu anteriormente, né, são as células que se encontram nos animais. Mas nessa imagem, essa célula você vai encontrar nos vegetais, que é uma célula diferenciada. Por quê? Porque quando se fala de seres vivos, a gente tem os seres vivos que são autótrofos e os seres vivos que são heterótrofos. Os seres vivos que são heterótrofos, eles são obrigados, né, a adquirir os seus alimentos, as suas proteínas. Já os seres vivos que são autótrofos, eles na realidade produzem o seu próprio alimento, que são no caso dos vegetais e algumas bactérias também. E nesse caso da célula eucarionte vegetal, dá para observar que a gente agora vai ter o quê? A parede celular, que tem na célula pré-eucarionte, tem a membrana celular, que também tem na célula procarionte,
existe aí dentro do citoplasma o cloroplasto, que tem uma importância fundamental na produção da energia através da fotossíntese, mas observe que eu tenho o núcleo organizado. Esse núcleo organizado aí por um envoltório nuclear, porque toda célula que é eucarionte, ele vai ter o seu núcleo organizado. E dentro do seu núcleo você vai ver o nucleolo, onde a gente vai encontrar o que, pessoal? Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos que são o DNA e o RNA. O DNA contendo as informações que são genéticas, certo? Que estão dentro lá, que estão dentro, e o RNA que vai transmitir essas informações genéticas para as outras organelas da célula. Mas, já que nós estamos falando de vida, né? E o vírus? O vírus é uma célula? O vírus tem vida? O que é o vírus na realidade? O vírus, na realidade, são seres que não possuem células. Eles vão ser constituídos, mesmo sem possuir células. Eles são constituídos de ácidos nucleicos porque eles podem ter DNA e também eles podem ter RNA, que é envolvido por um involucro, né? Um involucro proteico, que é denominado de capsídeo, pois possui cerca aí de 1 micômetro de diâmetro. 1 micômetro. Gente, quando se fala assim de micômetro, vocês vão ver mais adiante em matemática, né? Que micômetro, na realidade, se trata de unidades de medida e de divisões sucessivas, tipo assim, eu tenho 10. 10 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 5. 5 dividido por 2 vai ser quanto? 2,5. E a cada divisão, o número e o tamanho ele vai ficando bem menor. Então, como a célula é um tamanho muito pequeno e o vírus é um tamanho também muito pequeno, que você só vai conseguir enxergar ele através do microscópio, então, o vírus, por possuírem, né, cerca de 1 micômetro de diâmetro, né, ele tem uma dimensão que vai ser só observável no microscópio eletrônico. Quando se fala de microscópio, pessoal, a gente tem vários tipos de microscópio. Tem aquele microscópio que você vai encontrar lá no laboratório da sua escola, tá certo? Que é o microscópio óptico com lentes, que vai aumentar o tamanho em 40, 60, 80. E tem o microscópio eletrônico, que ele aumenta em muito maior. Então, como o vírus ele é muito pequeno, e por ser tão pequenininho, eles vão conseguir, na realidade, invadir a célula. E como eles invadem a célula, inclusive assim, a de organismos que são unicelulares, se falando de organismos unicelulares, a gente está falando de quê? A gente está falando do reino Monera, a gente está falando de bactérias, a gente está falando de célula procarionte. Então, como as bactérias, né, que estão ali parasitando nas células de outros organismos, que o vírus, eles vão conseguir, na realidade, entrar dentro desse micro-organismo e se reproduzir. E eles se reproduzem como parasitas. E é obrigatório que eles causam o quê? Nos seres parasitados, doenças que são denominadas aí as viroses. Olha que imagem legal. A gente tem vários tipos de vírus, né? Com vários tipos de formatos. Eu tenho aí o vírus da cachumba, o vírus da varíola, eu tenho o rabovírus, o vírus da gripe, o bacteriofago, o vírus mosaico, que eu tenho também. Então, quando se trata de vírus, nós iremos ter várias estruturas que são denominadas de vírus. Se falando de vírus, já que a gente viu vários formatos de vírus, bora para a atualidade? Bora falar sobre o Covid-19? Porque está todo mundo em casa. Todo mundo tomando os devidos cuidados. Então, o Covid-19 ele também tem um formato, como você pode observar nessa imagem, né? Que é o coronavírus. E do Covid-19, eu preparei assim para vocês, né? Sintomas, né, de casos que são comuns e os sintomas de casos que são mais graves. O Covid-19 ele começa, né, ele é identificado, né, por uma gripe, né? Só que aí ela vai ser uma doença respiratória, né? E os sintomas mais comuns
que se começa é o quê? Você primeiro começa a ficar com febre, depois você fica com cansaço, você tem uma tosse seca e vai agravando, né? E quando se agrava, você vai ter uma febre alta, você pode ter uma pneumonia e você só vai para o hospital se tiver aí uma dificuldade respiratória. Bom, já que falamos tanto de células, a gente falou sobre átomos, né? Eu disse para vocês que o conjunto de átomos iria formar um conjunto de moléculas. As moléculas, por sua vez, quando se reúnem, vão formar as células. E as células, quando elas vão ser agrupadas, elas vão formar o quê? Os tecidos. E o que são os tecidos? Os tecidos, na realidade, vão ser estruturas que são formadas, né, por um conjunto que é constituído por células semelhantes, que vão atuar para desempenhar uma melhor função. E pela matriz extracelular, eles não são encontrados isoladamente no nosso corpo, estando sempre associados uns aos outros, que vão formar os órgãos e sistemas. Ou seja, se eu for reunir várias células, eles vão formar os nossos órgãos. E quais são os principais tipos de tecido humano? Primeiro a gente vai falar sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é formado por células que são justapostas, ou seja, é uma pequena quantidade de uma matriz extracelular e suas funções na realidade é revestir a superfície do corpo, nossa pele, né? E algumas cavidades. Esse tecido ele é responsável também pela formação de diversas glândulas que são presentes no nosso corpo. Então, nessa imagem, você consegue observar esses tipos de tecido que a gente tem. O epitélio simples, o epitélio estratificado e o epitélio pseudo-estratificado. Toda vez quando se fala o nome pseudo, aí você pode lembrar, aquela pessoa falsa é uma coisa que é falso, não existe, é duvidoso. Então, pseudo-estratificado, ele se parece com o epitélio estratificado, mas ele é um pseudo, ele é diferente. Observe na imagem que no epitélio estratificado eu tenho ali duas camadas. E no epitélio pseudo-estratificado eu só tenho só uma camada, né? E seu formato ele vai ser bem diferente. Conforme, né, essa imagem dos tecidos, que eu disse para vocês que a gente vai ter vários tipos de tecidos, eu tenho aí o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, a gente tem um tecido adiposo, a gente tem o tecido cartilaginoso, a gente vai ter o tecido ósseo e a gente vai ter o tecido sanguíneo. O tecido conjuntivo, diferentemente do tecido epitelial, que o tecido conjuntivo, ele vai apresentar diversos tipos de células, que essas células elas não se apresentam de forma justapostas igual ao tecido epitelial, ou seja, as células não estão muito próximas uma das outras. Nesse tecido há ainda uma matriz que a gente chama de matriz extracelular. Vamos agora para o próximo tecido, que é o tecido muscular, que você pode ver nessa imagem. Esse tecido ele vai apresentar aí células alongadas, com incrível capacidade de contração. Olha meu braço, contraindo. Eu aqui fazendo o muque, porque estou contraindo, né? Então, essas células, por serem alongadas, elas vão possuir uma contração. Então, esse tipo de tecido está ligado à nossa locomoção e alimentação, além de garantir que as células do corpo recebam o quê? Nutrientes e oxigênio. Então eu tenho o músculo que é estriado esquelético, eu tenho um músculo que é liso e tenho um músculo estriado cardíaco. Você pode observar aí, né, nessa imagem, né, onde é que a gente vai encontrar esses três tipos básicos de tecido muscular. Ou seja, o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular estriado esquelético liso, né? Que vão participar aí dos nossos órgãos. E agora a gente vai para outro tipo de tecido, o tecido nervoso. Vejam essa imagem.
Essa imagem aí, no caso, quando se fala do tecido nervoso, ele vai ser formado por células como um papel principal à transmissão de impulsos nervosos. Lembra quando o médico pega um martelinho e vai no seu joelho dá aquele chute? Pronto. Isso daí são impulsos. Como principal célula desses impulsos, a gente pode citar aí os neurônios. E o neurônio ele vai ter um formato bem diferente. A gente tem o corpo celular, a gente vai ter dendritos, a gente tem no neurônio núcleo, tem axônios, vai ter ramificações que são terminais desses axônios, né, que vai levar esse sentido nervoso. E um axônio ele vai sendo ligado a outro axônio. Sim, gente, falamos sobre os tecidos. Só que a reunião desses tecidos vão formar os nossos órgãos, os órgãos do nosso corpo humano, que são constituídos por 2 ou mais tipos de tecidos diferentes, que são responsáveis por realizar o quê? Funções específicas do nosso organismo. O corpo humano ele vai apresentar inúmeros órgãos reunidos, em que a gente chama de sistema, que vão atuar juntos para o pleno funcionamento do nosso organismo. São órgãos que vão participar do nosso corpo humano. Nossa boca, nossa faringe, nosso esôfago, nosso estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a laringe, o pulmão, o coração, vasos sanguíneos, rins, bexiga, ovários, útero, testículo, pênis, pele, cérebro e medula espinhal. Veja quantos órgãos que nós temos. Então, conforme essa imagem, dá para perceber bem o nosso corpo humano, né? E os nossos órgãos. Veja aí que eu tenho uma tireoide, eu tenho um timo, eu tenho um fígado, eu tenho um estômago, eu tenho um pâncreas, eu tenho um intestino. Olha ali a imagem do pulmão, olha a imagem do rins. Veja o sistema excretor. A gente tem também o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, que são sistemas reprodutores diferentes. E são órgãos. E quando nós juntamos, né, todos os órgãos, né, a gente vai formar o quê? Os sistemas. Quando se fala dos sistemas, a gente tem, na realidade, um conjunto de órgãos. Então, eu tenho o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema nervoso sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, tegumentar. Chega a cansar aqui de falar de tanto sistema que tem dentro do nosso corpo, mas para que nosso corpo funcione como uma máquina é necessário ter todos esses sistemas com toda essa funcionalidade, porque cada órgão deles envolve e vão atuar para a realização de funções que são vitais ao nosso organismo. Então, veja só que imagem linda aí falando sobre os sistemas, né? Nessa imagem você pode ver vários corpos, né? Falando aí sobre o sistema cardiovascular, aí vem o sistema respiratório, o digestório, vem o nervoso, vem o endócrino, vem o excretor, vem o urinário, vem o esquelético, vem o muscular, vem o imunológico e ainda vem o linfático. Bom, a reunião de todos esses sistemas é que vai formar um indivíduo, a espécie, que a gente chama de organismo. Então, por fim, todos esses conjuntos, né, se tratando, vindo lá do átomo, formando moléculas, formando tecido, formando órgãos, formando sistemas, vai formar um organismo, que é um conjunto que vai manter a sobrevivência do organismo. Assim sendo, o organismo nada se trata do mais alto nível de organização do corpo humano. Então, quando a gente analisa o corpo humano, a gente pode estudar ele em diferentes níveis, desde o mais simples até o mais complexo, que é o corpo como um todo. De maneira assim, bem simplificada, podemos organizar os níveis hierárquicos da seguinte forma. O que é hierárquico? Hierárquico é o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, o que vem quarto. Então a gente vê, primeiro vem os átomos, as moléculas, as organelas,
as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo que vai formar o indivíduo. Vejam aí que imagem bem legal mostrando na realidade como é essa organização. Olha ali a imagem do átomo, o núcleo, a eletrosfera com seus elétrons, né? Formando ali a molécula, formando o organoide, formando a célula que vai formar o tecido que vai formar, na realidade, o órgão, o conjunto desses órgãos que vai formar o sistema e o conjunto desses sistemas que vai formar o organismo vivo ou o que a gente pode chamar de indivíduo. Então, da organização de seres vivos, bora entender mais detalhadamente cada um desses níveis. Átomos. Átomos, na realidade, são unidades básicas da matéria, ou seja, toda a matéria ela é formada por átomos. Moléculas. É um conjunto de átomos, os quais podem ser iguais ou diferentes, que se mantêm ligados e recebem o nome de moléculas. Organelas celulares. São estruturas que vão ser encontradas onde? No citoplasma da célula, que vão atuar como pequenos órgãos. Essas organelas elas são formadas pela união de diferentes moléculas. E daí a gente vai falar de células e tecidos. Células, elas vão ser as unidades que são estruturais e funcionais do organismo vivo. São consideradas a menor parte viva de qualquer organismo. E o tecido, na realidade, ele vai ser formado por um conjunto de várias células semelhantes e especializadas, que vão atuar juntas para desempenhar uma mesma função. Como, por exemplo, de tecido, podemos citar aí o tecido muscular. Vamos continuar detalhadamente, falando sobre cada parte que vai compor o nosso corpo humano. Vamos falar sobre os órgãos. Os órgãos, na realidade, vai ser o quê? Um conjunto de tecidos especializados e que trabalham juntos para desempenhar uma função. Como, por exemplo, de órgãos, podemos citar o quê? O coração, que é formado principalmente por um tecido muscular e que trabalha em prol da contração e do relaxamento da estrutura. Depois vamos falar sobre os sistemas. Os sistemas eles vão ser formados por diferentes órgãos que trabalham juntos para desempenhar essa função ainda maior que é a desempenhada por um único órgão. A partir do exemplo do coração, podemos citar o sistema cardiovascular, que também é formado por vasos sanguíneos, né? Esse sistema ele garante o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o organismo. Então, quando se fala do organismo, do indivíduo, né, que ele é formado por um conjunto de sistemas que vai trabalhar em prol da sobrevivência do indivíduo. O organismo humano, por exemplo, ele só funciona graças à ação conjunta de sistemas, tais como o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema digestório e o sistema respiratório. Não fiquem preocupados que vocês vão ver esse assunto detalhadamente nos próximos anos. Bom, se falando de indivíduo, né, se falando dessa formação, dessa organização, a gente tem que ir um pouco mais além, né, dessa organização desses seres vivos. Então, quando se fala de indivíduo, o conjunto de vários indivíduos, a gente vai dar o nome a ele de população. Esse termo população, ele tem como consoante a disciplina que se refere a distintas definições. Em ciências, define-se como um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem numa mesma área em um determinado período. Em sociologia, define-se como um conjunto de pessoas adscritas a um determinado espaço num dado de tempo. Bora lembrar da nossa sala de aula? Quando nós estamos na nossa sala de aula, que você está ali com todos os seus coleguinhas e o professor, nós temos um conjunto de indivíduos e nós temos aí uma população. Saca aí essa imagem bem legal em relação à questão da população. A cidade, os prédios lá atrás e as pessoas juntas reunidas.
Vejam que essas pessoas elas são da mesma espécie. Se fala de população, a gente tem que dizer que população vai ser um conjunto que vai ser formado por uma única espécie, viu? E não por espécies diferentes. E daí a gente vai para comunidade. A comunidade em ciências, na realidade, vai ser um conjunto de seres vivos, né? Seres vivos que são diferentes e que vão interagir uns com os outros em uma certa área. Essas espécies, elas interagem através de cadeias alimentares, teias alimentares e pirâmides de energia. As comunidades que existem em uma área, elas representam todos os seres vivos de um ecossistema. Por exemplo, uma comunidade de floresta que contém árvores, plantas, mamíferos, insetos, minhocas e muitos seres vivos minúsculos que vivem no solo, tais como o quê? Os fungos e bactérias. Vamos ver aí características dessa comunidade. A característica dela, na realidade, é um fator que vai determinar a estrutura geral da comunidade. É uma biodiversidade, ou seja, a quantidade de diferentes espécies que vão viver nela. E comunidades com alto nível de biodiversidade, geralmente elas são saudáveis e funcionam bem. Florestas tropicais e recifes de corais são exemplos de comunidades que costumam ter níveis extremamente altos de biodiversidade. Quando eu falo de níveis extremamente altos de biodiversidade, é porque dentro daquela comunidade vai viver várias espécies. Então, comunidades com níveis que têm baixos níveis, sua biodiversidade, às vezes, elas são artificiais, que são terras cultivadas, lagos que são poluídos, são exemplos dessas comunidades que vai ter aí um baixo nível de biodiversidade. Olha que coisa linda, gente. Essa imagem falando aí de uma comunidade. É uma comunidade marinha, né? Um ecossistema marinho, onde você pode observar que a gente tem várias espécies. A gente vê aí corais, a gente vê espécies diferentemente de peixes, né? Que estão vivendo numa harmonia dentro de um equilíbrio. E se tratando de comunidade, a gente tem que falar de ecossistema. Se vai falar de ecossistema, a gente fala de um assunto que é chamado de ecologia, que frequentemente utilizamos essa palavra, apesar de fazer assim parte do nosso vocabulário, muitas pessoas não compreendem qual é o real significado desse termo. Podemos definir, na realidade, o ecossistema como um conjunto de organismos que vivem em um determinado local e vai interagir entre si com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema ele é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. A floresta amazônica, com todas as suas plantas, animais, climas, tipo de solos e rios, ela vai formar um ecossistema. Um pequeno jardim, um aquário e um lago, por exemplo, também formam um ecossistema, uma vez que nesses locais há organismos vivos interagindo com o ambiente e quem vive. E dentro do ecossistema, podemos dividir esses ecossistemas em dois componentes que são bem básicos, que são os componentes bióticos e os componentes abióticos. Os componentes bióticos de um ecossistema, na realidade, vai se tratar dos os seres vivos. Tudo que tem vida é um componente biótico. Exemplo, as plantas, animais, micro-organismos. E podemos dividir esses componentes em dois grupos principais. Os organismos que são autotróficos, lembram? Aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. E os organismos que são heterótrofos, que não produzem os seus próprios alimentos. Os primeiros produzem o seu próprio alimento, que são através de processos de fotossíntese e quimiossíntese, e os heterótrofos, na realidade, vão ser os consumidores. E além dos consumidores, a gente vai ter os decompositores. Os componentes que são abióticos, por sua vez, vão ser
aqueles fatores que não são vivos. Por exemplo, a luz, a temperatura, os nutrientes, né? O solo, a água. E apesar que não damos assim muita importância a esses fatores abióticos, como pensamos em ecossistemas, eles são fundamentais para a sobrevivência do organismo. Dentre esses componentes, podemos destacar a radiação solar, que permite o processo aí da fotossíntese pelos seres que são fotossintetizantes. Além disso, a água e a temperatura também exercem um importante papel na sobrevivência do organismo, apesar de que nós, seres vivos, né, a maioria são compostos e constituídos por água. Olha aí, galerinha, essa imagem, que legal! Onde a gente pode ver bem os componentes que são abióticos e os componentes que são bióticos. Só relembrando, componentes bióticos vão ser aqueles componentes que têm vida. E componentes abióticos são aqueles que não têm vida, mas são essenciais para a vida. Então, nesses componentes abióticos, você pode observar nutrientes, o sol, a energia térmica que é gerada em uma dessas etapas, existem os ciclos, os gases, a água e os minerais. Quando se trata de componentes bióticos, vai se falar dos componentes que têm vida. Né? Eu tenho plantas, eu tenho águas. Né? As plantas e águas, na realidade, elas fazem parte dos produtores. Eu tenho aí os consumidores, que a gente pode definir consumidores herbívoros e carnívoros. E existem os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Bom, só para nós concluirmos, né, toda essa questão da organização, né, do nosso corpo e do nosso planeta, a gente tem que falar da biosfera. A biosfera ela é um termo elaborado pelo geólogo sueco Edward Suess. Em 1985, o correspondente ao conjunto de ecossistema da Terra, no campo das ciências da Terra, ele é vista, na realidade, em conjunção aos elementos do clima, do relevo, da hidrografia, constituindo no campo natural de reprodução das atividades e comportamento dos seres vivos. Quando abordamos a complexidade da biosfera, consideramos que ela é uma resultante da presença e harmonia de 3 outras esferas terrestres, ou seja, a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera. Afinal, é a reunião complexa desses sistemas que dá origem e forma um ambiente natural onde todos os seres vivos habitam e reproduzem. Vejam bem aí, nessa imagem, que está bem simples, bem legal para você entender o que é a litosfera, o que é a atmosfera, o que é a hidrosfera, formando a biosfera. A atmosfera ela é formada ali, ó, dos gases, existem vários gases. Né? Tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem o gás carbônico, tem os gases nobres. A litosfera ela já vai fazer parte da Terra. E a hidrosfera é onde tem a água, onde existem os ciclos. Então, o conjunto, né, da atmosfera, da litosfera, da hidrosfera, com todos os indivíduos que vão formar a comunidade, os ecossistemas, vai formar o nosso lindo planeta, a biosfera. Bom, então, assim, falando da organização de seres vivos, vocês viram que partimos, né, hierarquicamente. Ou seja, primeiro começa em átomos, depois moléculas, depois das moléculas a gente vai partir para os tecidos. Quando eu falo isso, é o conjunto. É um conjunto e a reunião deles. Então, o conjunto desses tecidos vai se formar o quê? Os órgãos. O conjunto dos órgãos se formam os sistemas. O conjunto dos sistemas vai se formar um indivíduo, o organismo. O conjunto do organismo, do indivíduo, vai se formar uma população. Se eu tenho indivíduos que são diferentes, que são de outras espécies, a gente forma uma comunidade. E se eu tenho várias comunidades, eu vou formar os ecossistemas. E dentro desses ecossistemas,
reunindo todos os ecossistemas, né? Que a gente tem ecossistemas dentro do nosso planeta, que a gente vai falar sobre a biosfera, que eu tenho a hidrosfera, a litosfera, né? Vai se formar o quê? O nosso planeta. Então, pessoal, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, da organização dos seres vivos como um todo, como a gente começa da menor partícula até chegar à nossa biosfera. Valeu!